Estamos de volta. Gente, tem uma pessoa participando do programa aqui fazendo a seguinte pergunta, né? E eu acho que creio já foi respondido, mas em respeito ao nosso querido telespectador, sabendo que você é do Rio Grande do Sul, falou, meu nome é Marco Aurélio. Meus parabéns, doutores. As regulamentações complementares à emenda constitucional 132/23 serão efetivadas agora ou mais próximo de 2032. Um forte quebra-costela. Falou bem no gaúcho. Vou respondê-lo então. Marco Aurélio, um abraço. Obrigado pela pergunta. Não, sem dúvida, a regulamentação ela tem um prazo agora legal de 240 dias para ocorrer. Então, são 240 dias que o Congresso Nacional vai trabalhar em cima de 4 projetos de lei, um projeto que vai cuidar do IVA dual, um projeto que vai cuidar do comitê gestor, outro que vai cuidar do imposto seletivo e um 4º projeto que vai cuidar do processo administrativo fiscal, ou seja, regulamentar como que vai operacionalizar esses tributos todos do ponto de vista de processo administrativo. São 240 dias, vamos aguardar, não creio que irão vencer esse prazo, acredito fortemente que haverá muitos debates e provavelmente não seja vencido, mas o prazo é esse. Nós, recentemente, está tendo ainda aquela questão da desoneração, né? Exato. De algumas empresas. Com a reforma, e quando entrar em vigor toda a regulamentação, esse tipo de situação acaba ou não? Infelizmente não acaba. Infelizmente não acaba, porque o ponto aqui sobre desoneração da folha, o Brasil ele opera 4 bases tributárias diferentes. 4 bases. Então ele opera a tributação sobre a folha, tributação sobre a renda, tributação sobre o patrimônio e tributação sobre o consumo. Nós estamos resolvendo a tributação sobre o consumo. Falta ainda a renda, patrimônio e folha. Nós estamos falando de desoneração da folha, então Sim. É um dos pilares que não vai ser resolvido com a reforma. Por isso que eu te falei que era uma reforma de um cômodo. Não, agora sim, mas foi tão bom você falar isso, que agora eu acho que deu para a gente compreender bem, né? Mas mexe bastante, apesar de ser um cômodo, né? A grande importância dessa mudança é que você imagina, você tem o ISS-QN, que é municipal, o ICMS, que é estadual, esses 2 tributos vão deixar de existir, vai passar a existir o IBS e a CBS, aí um vai ser federal, outro vai ser subnacional. Mas é uma conta única? Como é que é essa conta? Essa parte vai vir toda na regulamentação. A gente está esperando como é que por exemplo, ISS? Prefeitura. Mas não vai ser mais. ICMS, agora, Estado. Por isso que tem um comitê gestor, que é essa A outra União lei. já não concentra muito? Esse é um problema da reforma. A reforma jogou na mão da União todo o poder de arrecadação dos tributos sobre consumo. Isso é um perigo. O que antes era dos municípios e dos estados, agora será arrecadado pela União e repartido através das regras que o comitê gestor estabelecer. Então, por isso a importância desses 240 dias de regulamentação, porque um dos projetos de lei que irá regulamentar justamente o comitê gestor e as regras de como esse dinheiro vai ser dividido. Daí a necessidade dos empresários, né, dos profissionais liberais e da população se manifestar, porque são os seus representantes que vão decidir a regulamentação. Exatamente. E essa regulamentação que vai definir para onde o dinheiro vai ser movimentado, a movimentação financeira, a forma, o jeito, os prazos, né, o formato estrutural sistêmico também, e como vai ser votado dentro do comitê gestor a repartição desses recursos, o aumento ou a redução deles. Essa proposta de reforma tributária, ela é única ou existe algum modelo no mundo? Que a gente costuma aqui seguir alguns modelos e tal, me parece que essa é única. É a jabuticaba brasileira. Né? Jabuticaba brasileira. É o IVA a brasileira. A brasileirada. Ele, na verdade, ele tem uma composição de IVA, lembrando que a PEC que foi aprovada é uma PEC que ela surge, a PEC 45, ela surge dessa junção da PEC do Senado com a PEC... Foi a 110, com a da Câmara. E aí ela traz uma série de emendas e remendos em ambas, que acabam nessa versão final, com todas as negociações e com o âmbito do governo de aprovar a reforma, acaba sendo modificado muita coisa. E aí a gente tem, de fato, uma jabuticaba. É realmente um produto tributário, uma legislação tributária um pouco mais sui generis. Lembra muito um IVA europeu, mas tem vários remendos no meio do caminho. A gente já tinha ICMS que só tinha aqui também, né? Então, nós somos famosos. Qual seria um país ou país no mundo que seria um modelo de uma boa forma de tributação da nação de uma maneira geral? Eu tenho, ao longo pela sua experiência, estudos... pela minha experiência, estudos, inclusive eu faço na FGV, que é a minha academia, em São Paulo,
a gente olha muito que a tributação do consumo ela deveria ser a menor possível, para que eu pudesse estimular o giro financeiro das famílias. Então, na medida que eu tenho uma tributação sobre o consumo muito alta, e no Brasil está se estimando uma alíquota de 27% a 30%, imagine esse tamanho de alíquota. É muito Nos alto, Estados né? Unidos, muitos estados é 6%, 7%, 8% ou 9%. Nós estamos falando aqui de 3 vezes mais, 4 vezes mais no Brasil. Então, eu defendo muito que a tributação sobre o consumo fosse a menor possível e que pudesse ter uma tributação sobre a renda maior. Esse é um modelo mais adequado, mais saudável para que a economia gire. Mas a tributação sobre a renda já é grande, né? Já é grande, mas não é tão grande quanto em outros países. É? É. Estados Unidos Tem- O leão de lá é gordo. É gordo. Mas é porque a situação, essa escolha que o Brasil fez, né? Até parafraseando a minha sócia está assistindo aqui, a Emily, que Sim. escreveu sobre isso no mestrado dela. A nossa escolha ela é ruim. Essa escolha de concentrar a maior parte da tributação no consumo, ela gera uma sensação anestesiante. A população não sabe realmente o que ela paga de imposto. Se for sobre a renda, a situação é mais visceral. A pessoa está pagando ali aquilo que ela está vendo realmente que está pagando. Então, se tributa mais sobre a renda e menos sobre o consumo, você vai ter uma tributação que você está pagando efetivamente ali irritadamente, né? Você está pagando, mas você também está fazendo o dinheiro girar mais, porque você está comprando, vai baixar o preço do produto. Tecnicamente você vai comprar mais. Então essa escolha que é ruim. Por isso que o pessoal vai nos Estados Unidos e compra lá um iPhone bem mais barato, o preço de carro lá é bem mais barato, porque o tributo sobre o consumo lá é bem menor. Aqui é maior. Sobre os você falou em carro, interessante, né? Sobre os importados também, né? A reforma tributária deve incidir sobre a questão dos importados, que hoje também essa questão de proteção de mercado e tudo deve se intensificar. A reforma tributária vai mexer muita coisa sobre consumo, compra, venda, importação, exportação. Então todos esses cenários vão ser impactados. Por exemplo, hoje muitos estados do Brasil acabam sendo estados que são eminentemente importadores, porque possuem regimes fiscais especiais, Por exemplo, aduaneiros, por exemplo, Espírito Santo, Bahia. Santa Catarina, Bahia, né? E esses regimes todos terminam em 2033. Então, quer dizer, nós conversávamos inclusive com o presidente da Associação Comercial e Industrial do Acre, eu comentava com ele, o Acre pode ser um dos grandes estados que realizem importação no Brasil através do porto e do canal logístico que tem aqui no país vizinho. Sim, no Peru, Porto né? de Xangai que vai não? ser agora. Né? Por que não essa oportunidade? Para que alguém vai deslocado ao longo do Brasil por 3, 4 mil quilômetros uma mercadoria de um porto do sul para poder atender o norte do país? Então, a reforma tributária ela tira esses desenhos operacionais de benefícios fiscais, inclusive para o veículo, que acaba entrando num pacote geral de tributação de importação. Nós estamos aqui, de uma certa forma, na região norte com Manaus, aqui também. Zona Franca, Zona área de Zona comércio. Franca. O Acre é uma zona franca também. As zonas como é que fica as tributação- Área de livre comércio. Nós temos aqui Livre comércio, Brasileira, explique melhor, Itaçolândia. por favor, isso. Porque a Zona Franca de Manaus foi a Itinerário. primeira, né, a pioneira, e depois surgiram os modelos semelhantes, que são as áreas de livre comércio, que aqui no Acre nós temos 3. Brasileira, Itaçolândia e Cruzeiro do Sul. São as 3 áreas de livre comércio. As áreas de livre comércio estão mantidas, né? A Zona Franca de Manaus está mantida porque tem uma legislação própria que foi prorrogada, inclusive dentro dos tributos que foram criados com a reforma, o imposto seletivo e o IS, que veio em substituição ao IPI, vamos dizer assim, que ele vem, de certa maneira, também para subsidiar a manutenção das áreas de livre comércio. A Zona Franca será mantida para desgosto dos paulistas. Será mantida. Será E mantida. esse foi um ponto de muita briga lá no Nossa, Congresso. foi uma confusão. Foi, Foi porque os foi muita paulistas briga. não querem nem ouvir falar dessa Foi. Zona Franca. A pressão política foi grande. Foi, mas passou. Passou, né? É. Tá aí, né? Pró e Então, pelo bem da região. Acho que, Acho que ela vai até 72, se eu não me engano. A Isso. prorrogação dela está até 2072. São 50 anos. Até Luiz, 72. você é especialista, expert, além de advogado, é contador também, né? CEO, tudo isso. Qual é a orientação que você pode dar agora para os empresários, para as pessoas que estão micro, pequenos, médios, grandes, cidadãos, servidores públicos? Qual é a orientação que você dá em relação ao que vai acontecer agora no Congresso Nacional? Eu dou 2 orientações, uma para a pessoa jurídica e outra para a pessoa física. Para as pessoas jurídicas, eu recomendo fazer 2 movimentos. Olhar o passado, verificar todos os tributos que são passíveis de recuperação nesse momento. Então, o contribuinte ele pode recuperar os últimos 60 meses pela legislação brasileira. Aproveite para fazê-lo agora. Agora é a hora de fazer a recuperação de tributos que ficaram perdidos.
tributos que ficaram lá no arquivo morto da empresa. E a segunda coisa que todo empresário precisa fazer, seja ele pequeno, médio ou grande, é fazer o planejamento tributário para enfrentar a reforma. A reforma requer um estudo sistêmico das compras e das vendas da empresa, da cadeia produtiva, da cadeia logística, para entender como é que seu negócio vai mudar. Eu não quero que negócios deixem de existir nos próximos 10 anos. Eu quero que negócios possam atravessar esses dois modelos de tributação, o velho e o novo, que possam ser mais eficientes. E para as pessoas físicas, eu recomendo que estudem um pouco mais sobre tributação de consumo e vocês vão entender o quanto isso impacta no bolso e no custo de cada produto do dia a dia. De cada produto que eu estou comprando lá na gôndola do supermercado, imagine o seguinte, você está pagando lá R$10 num produto que tem pelo menos R$3, R$4 de imposto. Então, é isso que vai ficar mais claro e essa educação tributária é uma das coisas que a gente estimula muito a proporcionar. Você acha que falta política pública para uma educação melhor da população, uma educação financeira, né, já que você é um especialista, que há propostas da Câmara de Vereadores, deputados, acho que no Congresso também se fala nisso, mas não acontece, né? Mas sabe por quê, Sérgio? Sim. Porque quanto mais educação financeira, educação tributária, mais claro fica para o cidadão o quanto ele deve cobrar do governante. Então, muitas vezes não é interessante que as pessoas conheçam um sistema tributário transparente, leve, né, que conheça o quanto está pagando de imposto, porque se ela conhecer o quanto está pagando, ela vai entender o tamanho do dinheiro. Ela não vende o voto. E não vende o voto. E não vende o voto. Não vende o voto. Poxa, que interessante. A palestra é hoje. 5 da tarde. 5 da tarde? Daqui a pouquinho já? Daqui a pouquinho. Vai ser aonde? No Alfa Jardim. No Alfa Jardim, isso. com direito a um coffee break. Vai ter um coquetel, vai ter até jantar, rapaz. O negócio é bem organizado. Tem um jantar? Tem. Aí, gente, que bacana. Luiz, muito obrigado. Satisfação. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigado pelas explicações. Eu acho que foi muito proveitosa a sua entrevista, sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Agradeço. Eu agradeço também, mas eu sou de casa, né? É de casa, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos sempre à disposição aí da TV Gazeta. Obrigado também. Gente, ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem mais uma entrevista, tá bom? Já, no terceiro bloco. Fica aqui.